Fluminense versus Chelsea, PSG versus Real Madrid. As semifinais do Mundial estão definidas e eu vou te mostrar nesse vídeo como chega cada equipe para essa decisão. Bora! Vamos começar falando do confronto entre Fluminense e Chelsea. O Fluminense classificou para cima do Al Hilal, classificação merecida, conseguiu evitar o contra-ataque, que era uma coisa muito perigosa do Al Hilal, e dando a posse de bola para a equipe saudita. Eu acho que essa foi a grande estratégia do jogo. De fato, um jogo onde em gols esperados as duas equipes se equipararam, muito por conta da bola parada que o Fluminense não conseguiu anular com o Koulibaly. Não à toa, o gol do Marcos Leonardo sai de uma jogada dessa forma. Mas, de modo geral, o Fluminense até teve oportunidades mais claras, na minha opinião, inclusive com o Cano, que poderia ter matado o jogo. E aí brilhou de novo a estrela do Renato Gaúcho, né, que tira o Martinelli, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, entre o Hércules, e o Hércules decide o jogo. Realmente a aura do Renato Gaúcho nesse Mundial tá sensacional, obviamente com muitos méritos, não sorte. Passando pro Chelsea, eliminou o Palmeiras e, cara, absoluto, principalmente no primeiro tempo. A gente vê um primeiro tempo onde o Chelsea castigou e castigou muito. Poderia ter saído mais do que 1-0 do que o Cole Palmer marcou, inclusive um belo gol. E aí na segunda etapa, o Abel Ferreira ajusta o time, dá um pouquinho mais de dificuldade aqui para a equipe do Chelsea, consegue o empate com um chute improvável, né, do Estevão aqui, um chute de perna direita, sem ângulo, faz um golaço, né, com méritos obviamente. E aí depois tem a falha do Everton no desvio do Giai, que decide tudo, mas ali já até com o jogo um pouquinho mais aberto. Mas somando os 90 minutos, classificação merecida. Campinho, vamos de campinho, vamos falar de estratégia aqui das duas equipes, começando com os desfalques do Fluminense. Não tem Martinelli e não tem o Freitas, tá? Possíveis substituições aqui: René jogando como um zagueiro pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha aqui com o Fuentes, ou Manuel ou Thiago Santos, tá? Opa, deixa eu puxar o Thiago Santos aqui. Na minha opinião, eu acho que o René é a melhor opção nesse momento. Por quê? Porque eu acho que tanto o Thiago Santos quanto o Manuel são lentos, tá? Eu acho que seriam jogadores para jogar mais aqui na sobra, como joga o Thiago Silva, né? Ou seja, não ficassem tão expostos. Acho que provavelmente deve ser essa ideia do Renato Gaúcho, porque tudo que eu vi, aparentemente vai ser o René. E já no meio campo, acho que a gente tem menos dúvida, né? O Hércules já vem entrando bastante, já que o Martinelli tinha alguns problemas físicos, então provavelmente vem Hércules de titular aqui na equipe, tá? Caso não seja ele, a outra opção seria o Lima. Só que o Lima vem jogando um pouco mais avançado, então se o Lima entra, provavelmente a gente veria o Nonato recuando um pouquinho mais. Tudo bem que esse meio campo já é mais defensivo, né? Não tem um meio campo ofensivo assim de fato, né? O Nonato sai um pouco mais, mas o Martinelli a gente vê indo no ataque, né? Pisando na próxima área, como ele fez o gol contra a equipe do Al Hilal. Eu acho que se mantém por aqui, e aí do restante das posições não tem grandes dúvidas. Já do lado da equipe do Chelsea, 3 possíveis desfalques. Na verdade são 2 desfalques certos e um possível, que é o Romeu Lavia. Só que o Romeu Lavia provavelmente já sairia porque o Moisés Caicedo volta de suspensão. E era um desfalque importante que o Chelsea tinha contra o Palmeiras. Então aqui é uma mudança natural no meio campo. Aqui a gente não vai ter o Leo Cole, que aliás, cara, que zagueiro, viu? Bobeou, né? Putz, tomou um cartão amarelo bem besta ali contra o Palmeiras, muito mais pela reclamação, até porque a falta não foi uma falta exagerada. Então fica fora, no lugar dele entra o Badiashile. E o Badiashile também pode ser dúvida, tá? E aí, caso o Badiashile não jogue, pode ser o Adarabioio do lado do Trevoh Chalobah. No ataque, Liam Delap suspenso, e aí entra o João Pedro, que fez um salseiro contra o Palmeiras. Acho até que uma substituição positiva, e eu acho que naturalmente aconteceria se a ideia do Enzo Maresca fosse ter um ataque mais leve, mais móvel, tá? Porque o Liam Delap é aquele jogador que recebe a bola de costa, faz muito bem o pivô, também é um centroavante mais de área, e o João Pedro é um jogador mais móvel. Até por isso eu acho que ele não funciona tão bem aqui na seleção brasileira, que a gente precisa de fato um centroavante, pelo menos por tudo que a gente viu dos últimos treinadores. Então, provável 4-2-3-1, com Sanches, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Malo Gusto, e aqui também tem a dúvida do Reece James, que ficou de fora contra o Palmeiras com uma lesãozinha de última hora. Caso ele entre, eu acho que não muda muito a característica, mas eu acho que na bola parada o Reece James leva vantagem. Inclusive o chute do gol do 2-1 foi do Malo Gusto. Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Nkunku, Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Palpites do jogo, e eu acho que o cenário, cara, é bem provável que a gente veja o Chelsea com mais posse de bola, e o Chelsea me assustou de forma positiva a vontade que teve contra o Palmeiras. Então, o Fluminense tem que tomar muito cuidado, né? Parece que o Chelsea, de fato, entrou na competição, chegou na competição. E o que o Fluminense não pode deixar acontecer? Essa trinca aqui, ó, Pedro Neto, mais aqui de extremo, Cole Palmer flutuando aqui no entrelinhas e o Malo Gusto fazendo esse apoio. Esse daqui foi a chave para eles dominarem o Palmeiras, tá? E se sobrecarregar esse setor com Fuentes e René, provável que o Chelsea vença o jogo, tá? Vai passar muito por esse setor, na minha opinião, o jogo. Claro que, eu confesso para vocês, torço para uma passagem Fluminense e nesse momento eu não duvido disso. Eu acho que dá jogo total.
mas nesse momento eu já acredito que o Chelsea, mais bem estruturado, é o favorito. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Vamos do jogão PSG e Real Madrid, começando a falar do PSG, que, cara, classificou e bem contra o Bayern de Munique, mesmo com muita dificuldade, 2 jogadores a menos em alguns minutos ali do final da partida, mas criou muita oportunidade clara, né? Aliás, um jogo que caberia muito mais gol, tá, pessoal? 1.98 de gols esperados do Paris Saint-Germain e 0.66. E aquele tipo de partida que quem perdia a bola, cara, tomava uma transição ofensiva rápida. Muito legal de ver esse tipo de jogo, um jogaço, né? E acho até que o Neuer falhou no primeiro jogo, Desiré Doué, escorregou e acabou tomando aquele gol. E aí depois o Bayern foi com tudo pra cima, que tinha que ir, né, pra tentar levar pra uma prorrogação, que aí na prorrogação levaria muita vantagem por ter 2 jogadores a mais. E o Dembélé foi lá, fez o gol, inclusive uma bela homenagem pro Diogo Jota, imitando a comemoração, depois vocês deem uma olhada por lá. Do outro lado, o Real Madrid, que na minha opinião, apesar desse resultado maluco, 3-2, um gol apenas de diferença, o Real Madrid foi melhor no jogo. Só que aí no finalzinho ficou aquela loucura danada, vai pra lá, vai pra cá, expulsão do Haaland, pênalti, e aí o Borussia Dortmund até tentou acreditar, mas já tava no finalzinho. Mas assim, um jogo, na minha opinião, bem melhor do Real Madrid, tá vendo? Criou 2.54, 1.39, e acho que principalmente no primeiro tempo, né, a hora que quis jogar de fato, castigou muito o Borussia Dortmund, não à toa, já saiu de lá com uma vantagem de 2-0. Parecia ser um jogo mais tranquilo, se complicou ali no finalzinho, mas a classificação veio. Eu acho que aqui a gente não tinha dúvida, até falei que esse confronto para mim era o mais desequilibrado das quartas. E na minha opinião, futebolisticamente falando, fora o resultado, foi. O que vocês acham? Seguindo para o campinho, vamos falar do Paris Saint-Germain, que tem 2 desfalques importantes por conta do que aconteceu aí no jogo do Bayern de Munique que eu já citei. O William Patrick foi expulso e o Lucas Hernandes. Aliás, cara, o Lucas Hernandes, há muito tempo eu fico pensando, só joga em time grande e até hoje eu não sei porquê. Diferente do Theo Hernandes, que eu acho que é até mais jogador, o irmão dele, né? Luiz Henrique, então, provavelmente vai promover o Beraldo como titular, natural, normal, é a opção que se tem, né? Tem o Preston Kimpembe, mas, cara, Kimpembe joga muito pouco nessa equipe, né? Então, a gente vai ter o 4-3-3 e a grande dúvida é a escalação do Dembélé. Lembrando, Dembélé já entrou, fez gol, né? E não sei se ele tem condição de jogar 90 minutos, mas se tiver condição, ele vai jogar. Por quê? Porque ele, obviamente, é acima do Bradley Barcola. E o Gonçalo Ramos, como eu já venho mencionando nas análises que eu venho fazendo aqui no canal, muda totalmente a estrutura e o que tem de melhor, na minha opinião, o PSG. Não por culpa do Gonçalo Ramos, tá? Mas eu acho que o Luiz Henrique não é um time que funciona bem com o centroavante. Precisa ter um ataque móvel. E quando coloca o Gonçalo Ramos, esse ataque fica um pouco mais paradão, né? Que a gente vê o Doué vindo pro centro, que o Kvaratskhelia vindo pro centro, o Doué vai pra esquerda, o Dembélé vai pra esquerda. Então, assim, essa é a grande parada desse time do Paris. Vamos de Real Madrid? Real Madrid também desfalque do Haaland, que vinha fazendo uma excelente competição, só que foi besta, viu? Eu poderia ter deixado o Guirassy fazer o gol, porque no fim das contas acabou saindo o gol de pênalti, né? Então puxou o jogador, é jovem ainda, vai aprender e agora ele fica de fora. Bem provável que a gente veja o Asensio, que é a primeira opção. Só que vale a pena a gente acender o alerta, porque o Militão já vem ficando no banco de reservas em alguns momentos, tá? O Militão que tem uma lesão grave aí de joelho de novo, né? Então, eu acho difícil que ele entre, né? Mas vale a pena a gente mencionar por aqui, vai ser o Asensio, que não faz uma boa competição, inclusive já foi expulso por aqui também. Então é bem provável que o Real Madrid venha, eu vou colocar um 4-3-1-2, né, com Courtois, Rudiger, Asensio, Arnold e Fran Garcia. E por que eu falo um 4-3-1-2 assim com um pouco de dúvida? Porque o Tchouaméni muitas vezes desce para formar aí uma defesa com 3, tá? Então ele fica assim como faz o Rubem Neves, por exemplo, no Al Hilal, nos jogos que a gente viu. Valverde, Arda Güler, que cresceu demais, logo menos tem vídeo aqui no canal, Bellingham, Mbappé e Vini Júnior, né? Mbappé já voltou aqui de fato, jogou. Agora, não sei, Gonzalo Garcia ou Mbappé? Inclusive, mais um problema pro Endrick, né? Gonzalo Garcia vindo, fazendo bastante gol. Então, se o Mbappé tiver condição, eu acho que ainda assim, mesmo o Gonçalo sendo o artilheiro desse Mundial com 4 gols, o Mbappé banca ele, né? De fato. Mas, vamos deixar aqui dessa forma, vamos deixar essa dúvida aqui no ar. Palpites, cara, que jogo difícil pra gente dar palpite. Hoje, eu acho que o PSG naturalmente é um time mais bem estruturado, é porque o Xabi Alonso tá chegando, tá fazendo mudanças, tem alguns jogadores como o Rodrigo, por exemplo, que tá em baixa, que seria importante nesse momento, Mbappé que volta de lesão, então coloco um levíssimo favoritismo do lado do PSG, que na minha opinião joga o melhor futebol do mundo, não à toa venceu o Champions e tá aí a caminho, né, de tentar uma final de Copa do Mundo de Clubes. O que vocês acham? Vai bater de frente? Vai. A gente nunca deve duvidar do Real Madrid? Nunca. Mas eu acho que é um jogo complexo, viu? Complexo. Mas, na minha opinião, eu vou ficar do lado do PSG. O que vocês acham?
E aí, será que tem brasileiro nessa final? Comenta aí embaixo quem você acha que passa. Quero ver seu palpite, hein? Aliás, esse Mundial tem levantado uma pergunta importante. Será mesmo que existe uma diferença tão absurda entre europeus e sul-americanos no futebol? No vídeo que tá aparecendo aí na tela eu falo tudo sobre esse assunto. Te vejo lá e tamo junto.